Opa! Estamos online para mais um programa de Um Pouco de Paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está junto com a gente. Já quero aproveitar esse momento para dizer para você que nada nessa vida é bom sozinho, sem quem a gente ama, sem a nossa família. É sempre muito melhor quando a gente tem uma boa companhia, não é verdade? Então, pega esse link desse vídeo, manda lá nos grupos do WhatsApp, fala lá que Um Pouco de Paz está online e chama a sua galera para estarmos juntos, crescendo em fé e podendo ter um bate-papo gostoso, do jeito que eu sempre falo aqui toda semana, como se a gente estivesse aí na sala da sua casa, batendo um papo, comendo uma boa comidinha. Não tem ninguém que não goste de algo tão gostoso assim, né? Então fica a dica, manda esse link para sua galera. Eu quero começar esse programa lendo um texto que está lá em Salmos, capítulo 103, versículo 19, que diz assim, ó: O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Quero ler isso de novo para você guardar no seu coração hoje. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Por que eu estou dizendo isso nesse programa? Porque talvez, diante de todas as circunstâncias que você tem passado, talvez se você tem sido preso por ideais políticos, eu quero dizer que Deus continua governando a sua vida, continua governando a nossa história. Eu quero dizer para você que Deus, ele continua sendo o rei, ele continua sendo o criador, mas também aquele que coloca o seu trono de justiça sobre todas as nações. Ele continua sendo o Deus do Brasil, o Deus da nossa nação, o Deus da sua vida, o Deus da sua família. Então, guarda isso antes da gente começar esse programa. Você não precisa ser abalado por circunstâncias. Você não vive por circunstâncias, você vive por fé. Então, deixa Deus moldar ainda a sua fé, deixa Deus trabalhar e capacitar a sua fé, para que você não venha a ser engolido por ideais que não sejam os ideais de Jesus, amém? Então, guarda essa palavra, pega essa palavra para o seu coração, para que a gente possa começar esse bate-papo de hoje já com um fundamento, para que você saia daqui desse programa hoje sabendo que você recebeu algo da parte dos céus, da parte de Deus. Amém? Hoje eu estou aqui com um amigo, um cara que eu tenho a oportunidade de bradar forte em Jesus aí junto algumas vezes. Inclusive, a gente só se vê assim agora, né? Fica a dica aí sobre a amizade, tá? Depois vocês puxam a orelha dele. A gente está tendo muitas oportunidades de pregar, de estar em alguns lugares, e a gente só se vê assim, quando a gente marca uma conexão para a gente poder fluir junto. E hoje eu trouxe esse amigo para estar aqui, o cara das lives do Instagram. Se você abrir uma terça-feira à tarde, ele está lá online com alguém, com algum missionário, algum profeta, para poder abençoar a sua vida. Então, hoje estamos aqui com o Guilherme. Guilherme, pô, mano, você é maravilhoso, cara. Eu sou seu fã demais. Dá um alô pra galera aí, pra gente poder bater um papo 10. Ele que é terapeuta, psicanalista, psicólogo. Eu não vou falar o currículo dele não, porque o cara é completo, mas dá um alô pra galera aí. Obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente, cara. Amém. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu quero agradecer a oportunidade, meu amigo Lucão. Deus, ele tem seus meios de trabalhar, né? Eu acredito que a nossa amizade, ela tem um propósito, e um desses propósitos está sendo cumprido aqui, né? Juntos, somando a força para levar o evangelho. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a você que já está aí compartilhando, né, o link desse programa. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí em todas as redes sociais. Pessoal, vamos compartilhar aí, porque esse programa vai ser sensacional. Gosto assim, gosto assim. Já fez o merchan, então já tá de casa, já entendeu como é que é o clima da IBMS. Mano, o clima aqui é livre, é espontâneo, é gostoso, é familiar, mas eu quero muito que, antes de qualquer coisa que a gente converse, quem está nos assistindo entenda quem é você, quem é o Guilherme. Entenda de onde você veio, entenda onde você está agora, e para isso a gente precisa conversar algumas coisas. É claro que eu não vou chegar para você e falar igual a Marília Gabriela aqui, falar assim, quem é o Guilherme? Mas claro que não, mas eu quero ir lá para trás. Eu não sei quanto tempo faz isso, mas eu quero ir lá para trás. Quando você conheceu a Jesus, quando você teve o primeiro contato com o amor de Deus,
se você puder contar pra gente qual foi a sua primeira experiência que você passou assim que você entendeu. Uau, eu preciso entender o que está acontecendo, porque isso aqui não veio de mim. Então, quando foi, cara, que você decidiu? Você cresceu num lar cristão? Não? Você encontrou Jesus num ambiente difícil ou num ambiente fácil? Quando foi que você teve a sua primeira experiência com Deus que você falou, não, eu quero entregar minha vida para Jesus porque é isso que eu quero para mim? É uma pergunta... Você tem 2h30 para responder essa pergunta. Diz para mim. Então, né? Eu nasci no lar cristão, mas uma coisa precisa ficar bem claro aqui, que o fato de nascermos num lar cristão não significa que somos exatamente cristãos, né? A gente pode ter testemunhas, a gente pode ter padrões dentro da nossa casa, mas é o processo e ao longo da nossa maturidade que realmente vai formando em nós o cristão, né? O ser cristão. Então, assim, eu fui muito amparado pelos meus pais acerca do evangelho. Minha mãe era líder de jovens, né? Quase 120 jovens ela direcionava. Meu pai sempre dando um apoio ali. Só que eu ainda não tinha exatamente uma consciência do que realmente Deus queria de mim, né? Então, ao longo da vida foi passando, eu sempre uma criança madura, muito envolvida no reino, sempre participando. A nossa igreja era uma igreja onde tinha muitas festividades, congressos e tudo. E por ser o filho da líder, né, dos jovens, a gente não se ausentava de participar de nada. A gente era os primeiros a entrar e os últimos a sair, né? Então eu tive muitas experiências, eu vi muita coisa. Só que ainda o evangelho não tinha vindo ao meu coração de uma forma sobrenatural. E aí, um tempo se passou, eu passei um processo dentro da minha casa. Processo esse que eu acredito que você aí, que está nos assistindo, possa ter passado, onde os meus pais, eles resolveram se separar, né? Depois de muitas crises, tanto no ministério, tanto financeiras, algumas indiferenças, houve esse rompimento dentro do matrimônio deles. E aquilo foi um choque para mim, um impacto. Por quê? Porque, na realidade, a gente tem a nossa casa como um lugar seguro. E, naquele momento, eu olhar para a minha casa e ter que escolher, porque essa foi a palavra, você precisa escolher qual é a casa que você vai morar. Aquilo foi surreal, aquilo foi assim, um choque para mim, né? Porque Nunca pensou que fosse ter que decidir algo assim. Não, né? Foi uma decisão muito difícil, mas naquele primeiro momento eu decidi ficar com a minha mãe. Meu irmão foi morar com meu pai e eu fui morar com a minha mãe. E ali eu encontrei Jesus. É interessante que eu poderia ter várias outras fases da minha vida que eu poderia encontrar Jesus. Mas foi exatamente na dor que eu realmente encontrei Jesus. Talvez você aí pode estar nos assistindo e vivendo um tempo de dor. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus está aí e você pode se encontrar com Ele. E foi nesse processo de separação onde eu vivi uma das experiências mais sobrenaturais na minha vida em relação à dependência de Deus. Porque quando minha mãe resolveu, né, sair de casa, nós fomos morar em outro município e decidimos deixar tudo, não levar nada. E um dos nossos primeiros dias na casa, a gente ia dormir num colchãozinho com um travesseiro e futuramente, nos próximos meses, a gente ia adquirindo os móveis, né? Mas eu me lembro que era uma sexta-feira, nós chegamos, depois dela ter saído do trabalho, nós chegamos nessa casa. Quando nós abrimos a porta, tinha tudo. Tinha desde a geladeira até o tapete da porta. E aquilo ali a gente entendeu que a mão de Deus estava nos sustentando naquele processo. Foi difícil porque não é fácil a gente encarar
a dor de um lado positivo, né? Porque como ser humanos nós temos essa tendência de sempre decairmos para o lado negativo da situação. E naquele momento encontrar Deus naquela situação foi realmente se permitir Ele cuidar de mim naquele momento. E aí, quando a gente entrou dentro da casa, a gente viu tudo, e a gente ficou sabendo que um grupo de pessoas, né, tanto família e tudo, tinha se reunido e comprado tudo novo, tudo novo. E ali eu me lembro que eu sentado assim na cozinha, eu comecei a chorar. E o Espírito Santo disse assim: no seu momento mais difícil, eu estou aqui. E aí eu falei assim: eu vou viver um tempo novo. No meu momento mais difícil, eu quero viver um tempo novo em Deus. E foi ali que eu comecei a viver essa experiência de depender do Senhor. Não é fácil, mas é recompensador. Essa é a palavra, recompensador. Na hora que você falou sobre nascer num lar cristão, mas que isso não anula a sua decisão de você se entregar e ter um novo momento com Jesus, isso com certeza pode ser a realidade de muitos que nos assistem. Eu quero muito que você possa falar um pouco mais sobre isso, porque em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio a um dia que vocês estavam sem nada e depois apareceu tudo, existe o outro lado também. Existe o Deus que está com você quando você não tem nada, mas existe o Deus que continua estando com você mesmo quando você acha que já tem tudo. O Deus que te sustenta, mas o Deus que a gente precisa lembrar que quando a gente alcança alguma coisa, é Ele que nos trouxe até aqui, Ele que fez, Ele que continua sendo o provedor de todas as coisas, não foi por mérito nosso. Então, diante de um cenário onde não tinha nada, diante de um cenário onde vocês viram que a casa estava cheia, Deus continuou provendo as coisas, mas você tomou uma decisão: eu quero viver algo novo em Deus. Ali, na hora que você tomou essa decisão, eu quero viver algo novo em Deus, independente de ser o Deus que me dá tudo ou o Deus que me suporta na dor. Qual foi a sua percepção ali? Eu quero viver algo novo em Deus por quê? Por conta do cuidado de ter sido amparado num momento de dor? Ou porque você sentiu algo no seu coração que pedia por mais? Talvez alguém está nos assistindo e está passando por algo semelhante e precisa dar esse start na mente dele. Eu preciso transicionar a minha mente para que eu possa viver isso também. O que foi o start que deu em você? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa passa por uma dor e pensa assim: não, eu fui abraçado, eu quero continuar perto desse abraço. Outra pessoa fala assim: não, isso que aconteceu foi muito sobrenatural, eu quero esse sobrenatural. Você é um cara profeta, né, cara? Você gosta de se mover ali, conversar com o Espírito Santo. Foi isso que te chamou a atenção para que você desse um passo a mais em Deus? Ou foi algum outro cenário que fez com que você realmente quisesse experimentar algo novo nesse tempo que você passou com seus pais? Então, a gente precisa pontuar algumas coisas para a gente conseguir deixar claro dentro do contexto de nascer no lar cristão. Como eu disse, né, eu vivi muitas experiências, né, como desde a fase da criança, a pré-adolescência, né? Só que vamos lembrar um pouco da passagem onde Samuel está dentro do templo e a Bíblia diz que ele está dormindo. E de repente ele escuta uma voz. Ele se atenta para aquela voz, ele servia no templo, cuidava das coisas do templo, mas de repente ele escuta uma voz. Ele se levanta e vai até o sacerdote ali, se perguntar: o senhor me chamou? E o sacerdote: não, Samuel, volta a deitar. Ele se levanta de novo porque uma segunda voz o chama. E ele vai até o quarto e: o senhor me chamou? E o sacerdote diz: não, eu não te chamei. Só que aí ele entende que naquele momento ele precisava ser instruído, né? Samuel precisava ser instruído naquele momento. A experiência inicial da vida dele começou ali. Então o sacerdote diz assim: olha, quando você escutar a voz, você diz: eis-me aqui, o teu servo te ouve. Então esse eis-me aqui que eu precisei me posicionar.
esse me permitir vivenciar essa dependência em Deus. Porque você estava sempre no bolo, né? Exatamente. Você é filho de uma líder de jovens, inclusive um abraço para você. Onde você esteja, líder de jovem ou mulher líder de jovens, você que nos acompanha, um abraço para você, porque liderar jovem não é fácil, eis o homem que está falando. Então, tenho certeza que teve várias oportunidades de você ter essa decisão de um passo mais intenso, como você teve nesse cenário dos pais separando, outras vezes. Com certeza. Mas é interessante como que Deus sabe aonde vai te tocar. Deus sabe o assunto onde você vai ser vulnerável para Ele. Deus sabe aonde a gente vai pegar e entender que é Ele e falar, tá bom, entendi, eu não vou relutar mais não, tá tudo certo. E é interessante nesse texto de Samuel que diz que ele trabalhava, diz que ele servia no templo, mas depois fala que ele ainda não conhecia. Ou seja, talvez Exatamente. é o cenário de vários que podem estar escutando aí, podem participar do nosso programa. Pessoas que estão em uma vida intensa na igreja, mas ainda não conhecem o Espírito Santo. Pessoas que servem muito bem, que você vê um coração maravilhoso, mas que ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. E é interessante você abrir isso com muita maturidade. Deixa claro para nós que mesmo que você estivesse no bolo, estar no bolo muitas vezes não é suficiente para que a gente tenha uma decisão de entregar a nossa vida para um novo nível de relacionamento com Jesus. E não querendo cortar, mas já cortando, para que a gente fale sobre alguns outros assuntos, porque é difícil ter uma hora aqui com o profeta. Eu quero muito que a gente converse sobre algo que eu sei que você tem feito bastante. A gente está aqui falando sobre a sua decisão de entregar a sua vida para Jesus de uma forma mais intensa. A gente está aqui falando sobre o cenário da sua família. Em meio à dor você encontrou ali um amparo, você foi dependente de Cristo, você cresceu ali dentro de uma nova realidade de compromisso, de responsabilidade. Com certeza teve que ser muito mais responsável do que você precisava, porque agora você estava sendo o homem da casa. Agora, eu quero muito que você possa abrir para a gente a importância de Deus ter te colocado perto de pessoas, assim, foi algo providencial, com certeza, as pessoas que Deus te conectou. Eu vejo como que Deus tem sido um Deus muito cuidadoso com você nos últimos anos, de apresentar pessoas que vão te levar para um novo nível ministerial, pessoas que você pode abençoar. Você está em um lugar, você não consegue estar num lugar para descansar, que o pessoal sabe que você prega, e você vai lá pregar num canto, numa igreja lá longe, porque o ministério hoje em dia tem te dado essa oportunidade, tem fluído de uma forma diferente, principalmente por você ter conectado com pessoas que são pessoas que Deus quis conectar você. E isso tenho certeza que desde quando você decidiu viver algo novo em Deus, Deus já vem conectando você com pessoas. Eu falo isso porque Deus nos conectou e eu vejo um coração muito disposto a aprender com a pessoa, a estar junto, mas também a nos abençoar, a fazer o que pode para que a gente esteja recebendo a nossa parte, a nossa resposta em Deus. Então, trazendo do cenário do que você viveu para o que você está vivendo agora, como que é importante ter conexões dos céus, pessoas que abraçaram a causa, pessoas que juntaram um dinheiro e deram os móveis da sua casa, mas pessoas hoje que descobrem o teu ministério e trazem você e impulsionam o seu ministério para que você possa estar em outros lugares pregando. Quero muito que você possa contar para as pessoas. Aí vem a pergunta depois de tudo que eu falei, né? Quero muito que você possa contar para as pessoas o quão foi importante ter pessoas específicas do seu lado para você chegar até aqui, cara. Porque eu não abro mão de poder agradecer as pessoas que pegaram na minha mão quando eu precisei, sabe? E eu tenho certeza que até hoje você tem algumas pessoas que não tiraram a mão da sua mão para que você chegasse até aqui. Então conta pra gente, qual foi a principal diferença do Guilherme que se sentiu sozinho e do Guilherme que até hoje tem pessoas que acreditam no seu ministério e te jogam para cima? O que foi que fez mudar tudo isso? Do Guilherme que se sentia sozinho para o Guilherme que hoje tem a mão de Deus, claro, mas também através de vários relacionamentos, amizades, parceiros ministeriais. Libera o manto, igreja. Olha, eu falo que eu sou um improvável. Só que essa palavra improvável está sendo colocada aqui, mas ela precisa ser pautada num significado que eu guardo comigo.
o improvável, ele não é improvável pelo cenário que ele vive. O improvável, ele é improvável pela posição que ele toma diante do cenário que ele vive, né? Então, eu me considero um improvável porque, diante de tudo que aconteceu, né? Que assim, se a gente for parar para contar todo o testemunho, a gente vai trazer você aqui outro momento, cara. longo. Fica tranquilo, a gente vai combinar outros longo, programas. Mas assim, eu vejo que o que mais me levou a viver o propósito de Deus na minha vida foi a disponibilidade, né? Hoje a gente luta contra o tempo, hoje a gente luta contra os padrões que é nos imposto, hoje a gente luta com a sociedade, com a modernidade que nós estamos vivendo hoje, e de contramão a isso tudo é muito difícil. Só que o se tornar disponível no reino se tornou ainda muito mais impossível para algumas pessoas, porque a comparação quando nós olhamos para a nossa vida cristã e para o outro lado do muro, nos faz a pensar, será que vale a pena, será que não vale a pena? Só que quando eu tive esse choque de encontro de dependência de Deus, onde ele disse assim, eu estou aqui, eu vou cuidar de você. E eu disse assim, amém, eu aceito isso. E eu comecei a me tornar uma pessoa totalmente disponível. Eu comecei a vivenciar isso. Eu acho interessante a gente colocar aqui, Davi, ele não estava na lista do exército de Israel para lutar com Golias. Ele não estava. Mas ele obedeceu, e a obediência dele, lá na frente, proporcionou para ele uma oportunidade. E eu estava vindo para cá e o Espírito Santo disse para mim, Guilherme, sabe por que hoje muitos jovens não estão vivendo a plenitude do meu querer? E eu disse, por quê? E ele disse assim, porque eles estão perdendo oportunidades. Hoje nós temos muitas oportunidades. Nós estamos falando aqui que a internet nos deu muitas oportunidades, né? E hoje eu tenho o Instagram, faço live, né? Nós temos alguns projetos dentro das redes sociais. E quando eu encontrei, quando o Senhor me deu essa direção, o primeiro dia que Ele falou, faz, eu fiz. E eu me lembro assim que quando eu liguei a telinha lá do Instagram, não entrou ninguém. E eu falei assim, será que realmente eu liguei esse... Estou ouvindo outra voz aqui. Será que realmente eu liguei, eu sei mexer aqui? E não aparecia nada, não aparecia nada. E eu falei assim, meu Deus, será que realmente eu ouvi a voz de Deus? Ninguém apareceu. E aí eu comecei, aí eu fiz um dia, depois eu fiz no outro. E eu falei, não, isso não é para mim não. E aí eu falei assim, não, peraí. Aí eu mexi lá no Instagram, aí o Senhor falou assim, vai nos seus seguidores. Aí eu fui, e ele falou assim, quantas pessoas você tem? Naquela época eu tinha uns 550 seguidores, e o Senhor disse assim, olha os números. Aí eu olhei os números, ele disse assim, são 550 pessoas que estão te seguindo, são 500 vidas que eu entreguei para você cuidar. E eu falei assim, Senhor, como que eu vou fazer? E aí vem aquela parte, né? O que você tem em casa? O que eu já te entreguei? Usa os seus talentos. E eu comecei, pequenos vídeos de mensagem, pequenas frases que eu colocava, que o Senhor me dava. Eu lembro, eu estava lá. Então, assim, eu comecei a dizer para o Senhor, Senhor, estou aqui. Eu acordava, Senhor, estou aqui. E aí, o que é para fazer? Vamos lá. Entendeu? E não perder a oportunidade. A gente precisa estar sensível ao Espírito para não perder. Hoje eu falo que grande parte hoje do que eu vivo é porque eu o tempo todo falo, Senhor, eis-me aqui. É esse eis-me aqui que nos faz viver o sobrenatural. É esse eis-me aqui que fez Davi naquele momento ter aquela oportunidade e muitos duvidaram dele. E vai ser assim muitas das vezes.
vai haver dúvida, não só das pessoas, mas de você mesmo. A gente começa a desacreditar. Será que isso é para mim mesmo? E eu pensava, será que realmente isso é para mim? Então, assim, a persistência também, né? Hoje nós estamos vivendo dentro, agora falando dentro da terapia, né? As pessoas que eu tenho atendido esse tempo, o que eu mais vejo é a ansiedade, a inconstância, a oscilação das pessoas hoje, tanto dentro da igreja, tanto fora da igreja. Não saber quem elas são, não saber o seu propósito. E eu acho muito interessante, um dos significados da palavra propósito é fazer com intenção. Hoje, qual é a intenção da sua vida mediante aos lugares que você está? Né? Aonde você chega, qual é a intenção do seu coração? E isso tudo foi sendo tratado através do Espírito Santo, na convivência, no relacionamento. Então, tudo hoje que eu vivo, e que eu acredito que vamos viver ainda muitas coisas, né? Isso é só uma base, é a disponibilidade, né? É a permanência, é permanecer. Uma coisa que eu sempre falo para quem anda comigo, para os meus liderados, eu pego e falo assim, eu peço só duas coisas para Deus, disposição e disponibilidade. Disposição para fazer e disponibilidade para que Ele faça em mim. Como Ele vai fazer em mim? Cara, quem realmente se importa com o que Jesus tem para ele, não está preocupado em como Ele vai fazer, só importa que Ele faça. Então, assim, a gente falou sobre persistência, falou sobre você ter começado lá e não ter entrado ninguém na sua live. Mas Deus foi te conectando com pessoas, não só daqui, pessoas de fora. E esse é o ponto assim, que eu queria muito que a gente conversasse. Você lembra quais foram, pelo menos alguma pessoa do início desses convidados que você teve até agora, você lembra quais foram as primeiras pessoas que passaram por uma live com você? Eu lembro bem de uma mulher que estava algumas vezes com você. Meu Deus, eu vou lembrar o nome dela. Isso, ela estava sempre lá com você e ela fez com que você tivesse ali, as pessoas conhecessem você em um outro cenário, uma outra galera, e isso fez com que você pudesse fluir ainda mais o seu ministério, porque você foi conectado com pessoas que estavam ali juntos no mesmo propósito que você. Claro que nós estamos falando aqui sobre o Guilherme, mas não tem como falar sobre o Guilherme sem tudo que Deus tem conectado com pessoas. Então, tenta lembrar aí dessas primeiras pessoas, como foi que aconteceu essa conexão? Alguém falou assim, não, tem uma boa pessoa, faz uma live com ela. Ou você teve ali uma direção de Deus de estar lá rolando seus seguidores e falar assim, não, vou chamar esse daqui porque alguma coisa vai acontecer. Eu não quero perguntar o que você pensou na hora que você me chamou, não. Fala sobre outra pessoa. Mas tenta lembrar alguma situação que pode vir no seu coração e agora de uma conexão que teve, que foi assim, bem legal a forma que aconteceu, assim, se foi Deus que pegou você, acordou você de madrugada e falou, faz uma live com o Lucas. Ou se você realmente teve alguém que chegou e falou assim, cara, eu conheço uma pessoa, quero conectar vocês. Ultimamente eu tenho visto como é bom deixar Deus escolher as nossas companhias e amizades. Eu tenho deixado realmente isso acontecer de uma forma mais intensa. Mas tenta lembrar aí, cara, alguma situação que aconteceu assim que foi bem legal, que você não imaginava que você ia estar com essa pessoa, mas na hora que você piscou, vocês estavam junto, fluindo ali, entregando a palavra de Deus para alguém de forma online, e você estava lá vendo a pessoa pregar e pensando, uau, como que eu fui parar aqui? Sabe? Tenta lembrar aí pra gente. Então, essa relação, né? A pastora Ana Seabra, foi tão interessante porque assim, a maioria das pessoas hoje que nós estamos conectados na internet foi através de uma palavra profética, né? E eu me recordo que a pastora Ana, ela estava num dia de culto na nossa igreja e Deus colocou uma palavra profética para liberar sobre ela. E eu liberei naquele primeiro momento sem entender, né, o que de fato Deus faria. E passou um tempo, ela começou a fazer lives, né? E aí ela foi e me fez o convite. Eu já estava fazendo mas ela foi e me fez o convite. E naquele primeiro impacto assim,
Se eu não me engano, tinha já umas 50 pessoas, 60 pessoas na live. E aí, quando eu entrei assim, eu falei, uau! E aí, naquele primeiro momento, o Senhor falou algo no meu coração. A primeira coisa que a gente precisa entender é: a gente pode cavar o buraco, ter a semente, jogar a semente, tampar o buraco e regar, mas é Deus que vai trazer o crescimento. E o tempo é o processo que nós precisamos respeitar. E se a gente não respeita, a gente não vive a plenitude do que Deus quer. E quando eu entrei naquela live e o Senhor falou assim: o fato de você ter esperado, eu estou te proporcionando isso. E aí naquele momento nós ministramos ali, né? Ela falou um pouco, eu falei outro pouco. E depois... Não falou pouco. Vamos quebrar o gelo aqui. Não falou pouco, não. Eu não falo pouco, não. A produção falou aqui no ponto. Vou falar quem é da produção, não. A produção falou aqui no ponto que não falou pouco. Essa live durou bastante. Não foram 5 minutos. Então, eu falei pouquinho. E aí, naquele momento, a gente ministrou, encerramos a live, e depois a gente se encontrou, né? E tivemos muitos bate-papos assim, e Deus foi nos conectando, a gente foi compartilhando ideias, e da pastora Ana... Sonhando junto da pastora Ana, eu conheci a pastora Sara Ben, né, de São Paulo, e a gente foi se conectando, eu tenho amigos, assim, de internet, né, de outros estados, que eu nunca vi eles, mas é tão interessante que quando a gente une o propósito, é algo que eu falo assim, parece que eu estou aí. E parece que eles frequentam a sua casa, né? Parece algo tão familiar. Parece que eu estou aí. Eu estive no Rio há uns dias atrás, encontrei até uma pastora conhecida, e a gente estava conversando, e naquele momento eu falei assim, parece que eu já tive com ela. E essa questão de propósito, fazermos alianças com pessoas que não precisa ter o mesmo propósito, mas precisa ter a visão, o mesmo foco. E o nosso foco é o reino. E ir para o mesmo lugar, né? Ir para o mesmo lugar. Desejar ir para o mesmo né? lugar. Então, assim, eu acredito que as alianças que hoje Deus me proporcionou, por mais as nossas indiferenças, né? A gente tem um foco. Vidas, almas. Hoje eu entendo, depois de muito, né, buscar no Senhor, hoje eu entendo que o meu propósito hoje, tudo que eu vivi, tem um único propósito: vidas, impactar vidas, trazer vidas, restaurar vidas. E hoje eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, a gente tem esse mesmo foco. Cada um Deus utiliza de uma forma diferente, mas nós temos o mesmo foco. E isso é interessante, Lucas, porque nós estamos hoje falando para jovens, né? E no tempo que nós estamos falando para o mundo inteiro, irmão. Para o mundo inteiro, né? Mas eu acredito que tem muitos jovens nos assistindo, e talvez você possa estar se perguntando assim: Deus, o que eu posso fazer para o Senhor? Ou qual é o meu chamado, né? E eu quero dizer para você que a primeira coisa que você precisa entender para viver a plenitude do querer, do chamado de Deus, esteja perto de pessoas que já estão envolvidas. Esteja perto de pessoas que já estão ali firmadas no chamado de Deus, porque essas pessoas, elas vão te impactar de uma forma, essas pessoas, elas vão te conectar de uma forma, né? E essas pessoas que hoje Deus colocou, todas elas me levaram a me aproximar ainda mais. Te puxam para cima, né? Da vontade do Senhor. Eu ouvi uma vez um pregador falando assim: você, nas suas amizades, seus relacionamentos, você é teto ou você é trampolim? Eu acho que é um pouco isso.
A gente precisa ter pessoas que são trampolins, jogam a gente para cima, porque se a gente for teto, a gente vai limitar as pessoas. Trampolim não, você pula, você vai embora, irmão. O que a gente deixa para as pessoas, né? Qual o legado que o Guilherme está deixando para as pessoas? A gente precisa ter pessoas que nos incentivam, nos impulsionam a fazer com que esse legado seja ainda maior, ainda mais precioso. E, cara, quem conhece você percebe isso, o quanto você está disposto a realmente se conectar, não só para, claro, você ter oportunidades, como você disse, né, de agarrar oportunidades e ir ali, mas também de você aprender mais, você amadurecer ainda mais, apesar de você aí estar vendo nessa tela, é um cara jovem, entendeu? Talvez você está olhando essa tela falando assim, nossa, com essa propriedade, irmão, ele já está com quantos anos? Mas é um cara jovem. Mas a intensidade de experiências com Jesus vai fazendo a gente entender que nunca é suficiente. A gente precisa sempre dar um passo a mais, precisa sempre entender mais. E isso é uma bênção, cara. Ver pessoas que realmente estão disponíveis a viver isso. Para a gente quebrar um pouco o gelo. Você falou que você voltou do Rio há pouco tempo e a gente estava conversando antes de vir para cá. Estavam no carro conversando e falando assim, não, fui para descansar. Descansar. Eu conto ou você conta, irmão? Não tem descanso, não tem descanso. A gente precisa realmente entender isso. Conta para as pessoas como foi essa viagem. Você foi descansar, foi para Minas, depois para o Rio. O cara fez uma turnê ali em alguns outros estados e do nada as pessoas falam assim, não, hoje você prega, toma. Como é que foi isso aí? É muito interessante a gente estar falando sobre conexão e trazer à realidade uma coisa que aconteceu com você agora, recente. De você estar num lugar, a pessoa entender o que você carrega e sem pensar em confiança, pensar em a forma que ela te vê, ouvir a voz do Espírito Santo e falar, não, quem prega hoje é ele, toma. Eu quero muito que você conte para a galera como é que foi essa viagem. Nada, você achou que ia descansar, você estava numa igreja uma segunda-feira à tarde pregando. Conta pra gente. Então, eu nunca tinha tirado tanto tempo assim de descanso, né? Ele precisa de um tempo sabático às vezes. Nunca tinha tirado assim. Mas é muito engraçado, né? Quando a gente está envolvido no reino, porque eu me recordo assim que um dos dias que eu estava em Minas, uma das palavras que eu ouvi foi: profeta não tira férias. E aí eu sentado assim, ouvindo o pastor ministrar, falei assim, Senhor, isso é para mim? Escutou e falou assim, fala de novo. Aí eu já falei assim, Senhor, poxa vida. Mas só queria descansar. Eu só queria descansar. Mas que acontece, é que uma das coisas que minha mãe sempre me ensinou, ela disse assim, ela sempre fala assim, Guilherme, ser cristão, servir a Deus, é você vestir a camisa e não tirar. E aí eu ficava me perguntando, né? Como assim vestir a camisa e não tirar? E ela sempre falava, Guilherme, ser cristão é você vestir a camisa e não tirar. E aí eu entendi que ser cristão hoje é um novo estilo de vida. Assim como o vegetariano tem um estilo de vida, nós, como cristãos, também temos um estilo de vida. E não tem como a gente tirar a camisa, né? Aqui dando um símbolo, né? Colocamos aqui. Não tem como a gente tirar a camisa em lugar nenhum. A gente tem que vestir a camisa. Por favor, não tira a camisa aqui, não. E a gente tem que entender que em todo lugar, nós vamos, de uma certa forma, sermos a testemunha de Cristo na terra. A maior referência de algumas pessoas é você, né? E assim, eu vivo algumas coisas assim muito engraçadas, né? Eu me recordo agora que um certo dia eu estava em casa descansando, não tinha nenhuma agenda, nada. Você percebeu que você não pode descansar, né? O começo da história é sempre o mesmo. Eu estava pensando em descansar. Na próxima vez você fala, não, estou pensando em correr uma maratona. Aí você vai descansar. E eu falei assim, eu vou num culto, olha só, vou num culto e vou lá, vou assistir uma palavra, ouvir uma palavra, né? E tudo. E na hora, o Espírito Santo disse assim, veste tal camisa. E eu, naquele momento, eu não dei atenção.
eu fingi que aquilo era coisa da minha cabeça. Mas eu sabia que era a voz de Deus. E aí eu coloquei uma camisa simples assim. E aí eu cheguei na igreja, tudo, sentei na última fileira. Lá atrás a igreja estava lotada. Estava tendo uma festividade na igreja, tinha um pregador de fora. E aí o Senhor disse assim para mim: hoje mesmo eu te colocarei lá em cima. E eu disse assim: não, Senhor, pelo amor de Deus. Senhor, pelo amor de Deus. Pelo seu amor. Pelo seu amor. Ai, ai. E aí o Senhor falou assim: hoje mesmo eu vou te colocar lá em cima. E eu disse assim: o que é para me fazer? Não, não. Aí eu comecei a ter aquela desavença assim, falando... Barganhou. Aí o Senhor disse assim: prepare somente a palavra. Aí eu abri assim, Deus me deu uma palavra. E aí, de lá do altar, eu vi o pastor presidente da igreja me olhando. E ele olhou assim, fez assim. E aí o Espírito Santo testificou: ele já te viu. Aí eu falei: meu Deus, não tem condições isso. Aí ele pegou, passou o momento da palavra, o momento do ofertório. E ele pegou e falou assim: você aí. E eu, última fileira. E ele disse assim: você mesmo. Aí eu olhei para um lado. Ele disse: olha aqui para frente. Aí eu olhei. Aí ele disse assim: vem cá, você vai cantar um louvor aqui para a gente. Aí eu falei assim: meu Deus, eu falei: tem misericórdia. Aí ele pegou e falou assim. Aí eu fui me aproximando e o Espírito Santo falou: leva a Bíblia. Aí eu falei: não, Senhor, ele só quer que eu cante. Aí ele falou: leve a Bíblia. Aí eu: tá bom, Senhor, levei. Quando eu estou me aproximando do altar, o Espírito Santo tomou o pastor e disse assim: hoje mesmo te coloco aqui em cima para pregar a minha palavra. E aquilo ali, eu falei assim: não é possível. Nessa hora o grupo de louvor ficou feliz demais. Falou: nossa, ainda bem que não vamos tocar sem ensaio. Eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, não é possível. Mas eu fiquei mais preocupado porque tinha um pregador de fora, uma pessoa que, todo um cronograma. Só que quando Deus está na casa, quando Deus ele tem um propósito na sua vida... Deus não é Deus de confusão. Não. Irmão. Quando Deus tem um propósito na sua vida, não importa o lugar, não importa a geografia. Se Ele quiser, Ele vai fazer. E aí eu subi o altar, o pastor presidente virou para o pregador e disse assim: meu pastor, o senhor pode vir outro dia? E aí o pregador disse assim: meu pastor, se Deus mandou, quem sou eu? Aí a igreja toda glorificou, aleluia, glória a Deus. E naquele momento o Espírito Santo disse assim: eu disse para você usar aquela camisa. Era uma camisa mais bonita, mais social e tudo. Eu falei: meu Deus, agora que eu entendi. Tava com a camisa do Flamengo lá. Aí eu falei assim: Senhor, da próxima vez eu te ouço. Então assim, são momentos que a gente vive, que são engraçados, mas a gente leva como experiências de entender que Deus é Deus. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele só precisa do nosso sim. Ele só precisa do nosso sim. Se a gente diz sim... Eu contei aqui algumas semanas atrás, não sei se eu já tive oportunidade de contar isso para você, mas eu comecei ministrando louvor, eu estava para tocar bateria numa escala, aí o líder de louvor era 7h30 o culto, deu 7h25, assim, ele chegou e ligou e falou: Lucão, vou não, vai dar não estou conseguindo chegar, estou atrasado, faz você. Aí eu pensei assim: vou. Aí eu falei: beleza, fiz. Cara, 2 canções assim, quem toca sabe que são músicas fáceis. Eu fiz Poderoso Deus e Teu Reino. Músicas que uma tem 3 notas, outra tem 4 notas. Só que foi tão maravilhoso porque Deus só precisava do meu sim. Desde lá eu
não parei até hoje de ministrar louvor, porque ele só precisava do meu sim. Numa situação onde parecia que era melhor dizer não, eu disse sim e ele proveu todas as coisas. Então, próxima vez que você tiver para usar uma camisa, use essa camisa. Se der 7,25 e falar assim, ministro louvor, vale a pena. Você vai viver experiências maravilhosas em Deus. Tenho certeza que essa é só uma de inúmeras que você tem passado aí, irmão. Porque se eu for abrir aqui também, a gente tem que estar muito ligado, não tem jeito. Eu costumo falar que não tem lugar agora que eu vá, que eu vou lá num lugar comer e ir embora. Não tem como. As coisas acontecem e a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Diante dessa palavra, cara, de acontecer em lugares que você não espera, de formas que você não espera, mas você dizer sim para Deus. É muito bom conversar com pessoas que estão disponíveis assim para Jesus. Talvez pessoas passem pelo nosso programa aqui e não tenham essa mesma mentalidade. Estão aí talvez relutando e ainda não entregaram o controle para Deus, ainda não passaram por uma situação onde tiveram uma vida 100% ali de intimidade com Deus, estão ali relutando e batendo e dando cabeçada na parede porque está falhando ainda com coisas que poderia já ter largado. Diante desse cenário, qual palavra você daria para essas pessoas? Essas pessoas que têm dificuldade de entregar esse controle total para Jesus. Porque não é algo que é mérito seu, isso é muito pelo contrário, você entendeu que você não presta, que você não sabe nada e falou, não, é melhor deixar Deus tomar conta de tudo, porque Ele é maravilhoso e o que se eu fizer não vai dar certo. Essa é a minha visão sobre a minha vida. Eu penso assim, cara, tudo que eu tenho foi Jesus que me deu. Tudo que eu tenho é porque Ele é. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho nada hoje. Não tem capacidade, não tem currículo, não tem oratória, não tem nada, cara. Tudo que eu faço hoje foi porque Deus me deu. Deus que fez. E talvez alguém que está passando pelo nosso programa está com essa mentalidade. Eu sou fraco, eu não sei pregar, eu não quero usar essa camisa, porque vai que, sabe? E diante desse cenário, qual palavra você daria para essas pessoas? Para esses Guilhermes lá de trás, sabe? Deixa uma palavra para essa galera. Olha, primeiro eu quero dizer que o Senhor está aqui. Porque enquanto você estava falando, né, o Espírito Santo ministrando no meu coração exatamente esse contexto. Você aí onde você está agora, feche os seus olhos e puxe a respiração. Faça esse exercício agora. Feche os seus olhos, puxe a respiração. Sentiu o ar entrando e o ar saindo? Esse ar não é seu. Esse ar é do Senhor. Agora olha para as suas mãos. Olha aí. Olha para a cor da sua pele. Tudo isso daí não foi o ventre da sua mãe que formou. Deus já tinha formado há muito tempo. Existe uma pesquisa que fala que nós, como seres humanos, nós temos somente 5% do nosso consciente. 95% é só do inconsciente. Ou seja, nós vivemos uma vida no automático. Tudo a gente faz no automático. E por que eu estou falando isso? Porque nós chegamos um tempo hoje onde a gente só está vivendo. E alguns, se a gente perguntar, vão dizer assim, eu estou sobrevivendo. Só que Deus nos chamou para não sobreviver. Deus chamou para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Então, por que a gente fez esse exercício? Para você chegar à consciência de que hoje passamos por uma pandemia, quantas pessoas morreram, quantas tragédias, e hoje nós estamos aqui. Você está aí. Existe um propósito. A sua vida foi criada, você foi gerado por um propósito. Que haja no teu espírito agora, enquanto eu estou falando com você, um sentimento de entender, de querer buscar em Deus esse propósito. Que você possa ser despertado pelo Espírito Santo agora, a buscar em Deus qual é a intenção, qual é o sentido da vida e por que você está vivendo essa fase. Porque uma das coisas que eu mais perguntava era, Deus, por quê?
E muitas das vezes o porquê não vai ter resposta. Porque como ser humano nós não temos a capacidade de entender a soberania de Deus e nem a ciência de Deus. A Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O pensamento dele vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, a grandeza de Deus é algo além que não está na nossa consciência. Então, eu troquei. Eu me tornei disponível. Eu disse, Senhor, eis-me aqui. E nesse me tornar disponível, Ele não foi me dizendo para quê, mas Ele foi me dizendo como eu poderia sair daquela situação. Como eu poderia usar aquela dor para ser remédio, tanto para as pessoas e tanto para mim. Um dos livros que eu estou escrevendo já, e que logo vai sair, é Ausência de Poder, Graça para Administrar. Esse é o tema do livro que logo vai sair. E uma das coisas que o Senhor ministrou dentro dessa frase é que muitas das vezes nós vamos estar nessa fase da ausência de poder. Nós vamos estar na fase onde tudo literalmente não vai estar no nosso poder fazer. E como jovens hoje, nós estamos vivendo essa fase onde muitas das coisas não estão na nossa mão de fazer. O futuro, as coisas que têm acontecido, né? E é nos tirado. Nós estamos ausentes de poder. E aí aonde vem Deus nessa história? Aonde entra Deus nessa situação? É quando Ele derrama a graça para a gente administrar. Eu vou te dizer que a minha vida toda se resume nessa frase. Deus permitiu essa ausência de poder para me ensinar a administrar. Hoje, diante dos desafios que eu enfrento, a primeira coisa que eu entendo quando eu não tenho a condição humana de fazer Deus está me dando uma oportunidade de administrar. Porque quando a gente administra, multiplica. O que Jesus fez na multiplicação dos pães e dos peixes? A primeira coisa que Ele disse calma, vamos lá, o que tem aí? O que nós podemos fazer? Passa no meio do povo, vamos ver o que vocês têm. Porque mediante o que já temos, nós vamos multiplicar. Então Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. Ele deu graças. E eu acredito que naquele momento de dar graças, a multiplicação aconteceu. O que o profeta Eliseu disse? Mulher, o que você tem em casa? E ela disse assim, olha só. Ela disse, tua serva não tem nada, vírgula. Aí eu acredito que naquele momento ela, peraí, estou sendo um pouco rude comigo, eu estou sendo um pouco... Não, peraí, eu tenho um pouco de azeite. Ou seja, ela tinha alguma coisa. Então, baseado no pouco que ela tinha, o profeta direcionou ela, você vai administrar. Então, a gente precisa entender, você aí que está nos assistindo, entender que Deus já colocou em você. Tudo que você precisa já está em você. Você não precisa ser ninguém, você precisa ser você. Você não precisa se comparar a ninguém, você só precisa se olhar para dentro de você. Porque Deus já colocou o suficiente em você. E eu digo, a mensagem que eu venho trazendo, ao longo da vida é, Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle. Eu estava uns dias conversando com uma pessoa e ela disse assim, você realmente acredita que Deus não perdeu o controle? E aí eu me deparei, eu fiquei assim, eu falei, não, Deus não perdeu o controle. E ela disse assim, e as coisas que estão acontecendo? E as pessoas, o sofrimento? Eu disse assim, olha, eu acredito que quando a gente planta, a gente colhe. Então hoje talvez o seu coração possa estar nessa dúvida. Será que realmente Deus não perdeu o controle da minha vida?
eu quero te dizer que Deus não perdeu. Tudo que você precisa é, diante dessa situação, começar a semear as sementes que Deus já colocou em você. Deus já te deu unção, você já tem palavra, você já tem promessa. Deus está falando com alguém. Você já tem promessa, você já tem palavra. Deus colocou pessoas boas ao teu lado. Deus te deu uma família. E hoje tudo que você precisa entender não é sobre o que está além da sua capacidade, mas é hoje o que Deus já te capacitou para fazer. Eu me perguntava, Deus, me dá, Deus, me entrega. E o Senhor disse assim, não, meu filho, utiliza o que eu já te entreguei, porque é baseado no que Deus já nos entregou, é que aí começa o processo de administrar e multiplicar. E isso é interessante, porque a gente cresce com um entendimento diferente, né? A gente cresce com, você vai se formar na escola para você fazer uma faculdade, depois que você terminar a faculdade, você vai pegar e trabalhar, para você trabalhar e ter a sua própria casa, para ter a sua própria casa e você pensar em ter uma família, sendo que, na verdade, às vezes a pessoa não vai formar numa faculdade. Deus chama ela para ser integral no ministério. E aí? E aí que entra, né? Eu gosto muito de falar sobre Romanos 12, 2. Irmãos, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Eu acho interessante, porque hoje a sociedade, não digo a sociedade fora da igreja, mas dentro da igreja, tem perdido muitas oportunidades. Mas tem perdido oportunidade porque não tem oportunidade? Não. Tem perdido oportunidade porque não tem lido a palavra e entendido as instruções que o Senhor já nos deu. Quando a Bíblia fala de não nos conformar com esse mundo, é o fato de entender que o padrão do céu é diferente do que o padrão da terra. A promessa, ela vai ser muito maior do que o cenário que você vive. O que Deus libera para nós será muito maior do que as circunstâncias que eu e você possam estar vivendo. Então a primeira instrução que a gente precisa entender dentro desse texto é: o nosso padrão não é da terra. O que nós vamos viver, o que Deus projetou para nós, não está baseado no padrão da terra. O que nós vamos viver, o propósito da nossa vida na terra, está baseado no padrão do céu. E é isso que hoje a juventude precisa entender, não só a juventude, mas todos nós. Porque a gente está se confundindo, a gente está se perdendo. Muita gente está com o seu ministério travado, muitas pessoas estão com a sua vida paralisada, porque não entenderam que a gente não luta embaixo, a gente luta em cima. Deus já nos colocou em cima. Tem gente que está lutando embaixo, tem gente que está buscando recurso embaixo, mas o nosso recurso sempre vai vir de cima. O maior erro, eu tenho falado muito isso, o maior erro é a gente pensar no que a gente deve fazer. Porque o mais correto na situação é saber o que a gente não deve fazer. Quando fala não vos conformeis com esse mundo, está falando sobre renúncia. Olha, renuncie o mundo. E sobre renúncia, Deus já deixa tudo claro na palavra o que a gente deve renunciar. Todas as áreas, todos os pecados, tudo que não provém do Senhor, está escrito claramente na palavra o que a gente deve não fazer, o que a gente deve renunciar. E é interessante, às vezes a gente está perguntando para Deus o que deve escolher, só que se a gente sabe o que renunciar, a gente sabe o que escolher. É igual eu sempre digo, eu já disse isso aqui no nosso programa. Se eu venho... Abre essa câmera aí para a gente dar uma quebrada no gelo. Estou hoje com essa camisa preta com amarelo. Vou tentar levantar aqui, ó, com esse tênis amarelo, irmão. Para eu escolher esse tênis aqui, para eu estar de preto e amarelo parecendo um Minion, eu preciso renunciar aos outros. Para eu estar com essa blusa, eu renunciei 300 blusas pretas. Sabe? E é algo que parece muito bobo, mas é uma verdade. A gente precisa guardar isso no nosso coração. Para cada escolha, são centenas de renúncias. São milhares de renúncias. Para você estar aqui com a gente hoje, existe renúncia. Para as pessoas estarem acompanhando o nosso programa,
existe renúncia. Para a gente estar fazendo esse programa aqui na IBMS, existe renúncia. Existe renúncia sua, existe renúncia minha, existe renúncia de uma equipe maravilhosa que está por trás dessas câmeras aqui. Existe renúncia o tempo inteiro. Então, às vezes, o que a pessoa que lê esse texto, não vos conformeis com esse mundo, talvez seja de algo assim, nossa, o mundo está ruim, mas eu não vou olhar para ele, porque eu não quero me conformar com isso. Não, olha, está acontecendo, renuncia a isso, foge disso. Quando fala sobre arrependimento, fala sobre você fugir dele, você mudar completamente de lugar. Se eu estou indo para lá, eu me arrependo, eu preciso ir para lá agora, eu preciso ir completamente para a direção oposta. Então a renúncia, ela nos ensina demais. A renúncia é o principal caminho para que a gente viva o sobrenatural de Deus. Talvez você está aí e não sabe o que fazer, não sabe qual decisão tomar, pode ter certeza de que você, sabendo o que renunciar, você vai ter esclarecimento do que você vai escolher viver em Deus. Porque a renúncia te dá o esclarecimento do seu propósito, da sua vida em Deus. Mano, para a gente caminhar para o fim, para a galera achar que a gente está terminando, eu quero muito que você possa não só contar quais são os seus sonhos para os próximos dias, mas eu quero muito que você possa resumir aí no seu coração o que você quer deixar para as pessoas no seu futuro. Eu costumo falar assim que eu quero muito que o meu neto assim chegue e fale: nossa, o vovô Lucão, ele era o cara mais apaixonado por Jesus que eu conheci. Vovô Lucão era maravilhoso. Você, diante de todos os sonhos que você tem, de todos os planos ministeriais que você ainda tem, falei, um cara novo, mesmo vivendo tantas coisas legais, o que você gostaria de deixar para uma nação, para uma família, para a sua igreja, para todos que passarem por você? O que você gostaria de deixar do seu ministério, diante de tudo que você tem experimentado? Quem passou pela sua história, você quer deixar o que para esse coração? O seu legado maior seria o quê? É difícil essa, hein? Essa eu pensei, tá? Rapaz, mas pensando sobre isso, eu acredito que eu trocaria a palavra deixar e colocaria a palavra transmitir. Eu quero, né, ao longo da minha vida, transmitir o máximo possível para as pessoas que vale a pena servir ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão desistindo de tudo. Não é somente do Senhor, mas elas estão desistindo de tudo. Hoje as pessoas, elas estão totalmente desmotivadas. Está tudo muito descartável, né? Sim. E isso me preocupa, porque a inconstância, ela está muito ligada à inutilidade. Quando a gente vive uma vida inconstante, a gente também se torna uma pessoa inútil, porque não tem produção, não tem algo fixo, né? Então, assim, eu quero, em muitas orações que eu falo com o Senhor, que eu oro ao Senhor, eu digo ao Senhor: Deus, eu quero transmitir, diante de tudo que eu já vivi, que vale a pena servir ao Senhor. Eu, uma vez assim, chorando muito, eu falei assim: Deus, o dia que já não tiver missão nenhuma, o Senhor já me chama. Mas assim, parece um pouco exagero, mas é porque quando a gente se entrega na presença do Senhor, e a gente vive experiências tão sobrenaturais, e a gente é impactado pela presença dEle, não tem outro caminho. Para onde iremos nós, se só Ele tem palavra de vida eterna? Então eu quero transmitir, não só a minha vida inteira, mas nesse momento para você, dizer que vale a pena. Vale a pena permanecer, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena tomar a sua cruz, vale a pena você
permanecer com o ministério, permanecer com o chamado. Vale a pena você ouvir essa voz e ser guiado por essa voz. Vale a pena. Ah, Guilherme, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu quero te dizer que você pode estar vivendo isso, mas existem pessoas que podem estar vivendo coisas piores. Então, você não é o único. Mas Jesus também está olhando para a sua dor. Mas hoje Ele está dizendo, o que você tem em mãos? Vamos administrar essa situação. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E se esse é o tempo de chorar, chora, mas chora aos pés de Jesus. Se esse é o tempo que você está sofrendo, sofra, mas sofra aos pés de Jesus. A Bíblia diz que Ele consola os que choram. Se hoje você está chorando, Ele tem consolo para ti. Se hoje você está passando no vale da sombra da morte, você não vai ser atingido porque Ele está contigo. Então, a mensagem que eu quero transmitir é, vale a pena. Eu quero assim que tanto os meus filhos, tanto a minha família, sabe? Porque uma coisa precisa ficar clara aqui, porque eu acredito que pessoas vão se identificar, é que muitas das coisas que eu vivo hoje, não somente do lado de fora, mas do lado de dentro, não é bem aceito. Existe ainda uma preocupação. Mas você vai, e como você vai se manter? Mas você vai fazer, e como que vai ser? E essa dependência, para alguns, é fora do normal. Então eu quero transmitir, até o final da minha vida, que vale a pena a gente se lançar, sabe? Não olhando para trás e ouvir somente a voz daquele que tudo sabe. E mostrar para essas pessoas que estão ficando, que elas podem ir, o caminho é seguro, vale a pena permanecer no caminho. Porque muitas das vezes, quando a gente está conversando, eu mesmo conversando com algumas pessoas, a preocupação delas é, mas e o que as pessoas vão pensar? Mas, e como que eu vou viver? Mas, e as festas? Então, a preocupação delas é o que vai ser tirado. Só que eu vivi essa fase também, e eu entendi que o que é tirado de nós não se compara com a glória que Ele derrama sobre nós. O que é retirado de nós realmente não vale a pena permanecer em nós, sabe? Então eu quero transmitir, Lucão, tanto para essa geração, tanto para os meus filhos, tanto para os meus netos, se Deus permitir, é que vale a pena servir ao Senhor. Glória a Deus, cara, glória a Deus. Você que nos acompanha, que você possa guardar isso no seu coração. Vale a pena viver com o Senhor, viver dependente do Senhor, dedicar a sua vida ao Senhor, para que você possa marcar o coração de outras pessoas também. Amém? Mano, obrigado por ter vindo, obrigado demais. Você é uma bênção na minha vida, uma bênção você estar aqui com a gente hoje. Eu quero que antes da gente terminar, você possa dizer aí quem te procurar em algum lugar, onde te encontra nesse Instagram, nessas redes sociais, acompanhar suas lives, tudo que você tem feito. Deixa suas redes sociais aí para a galera, para entrar em contato com você, para poder estar ali bebendo do que você tem fluído. Em nome de Jesus. Amém. Você que quer nos procurar aí, né? Você pode ir lá no Instagram, Guilherme Pereira OFC 1. Guilherme Pereira OFC 1. Lá você vai ter na bio, né? Você vai ter o nosso número de contato. Se você quiser fazer terapia, nós temos lá a página da terapia. O currículo está todo lá. Então lá você vai ter todo o suporte e vamos somar, né? Porque quem vem tem que somar. É isso aí. Então, gente, siga lá o Guilherme, se você puder também nos procurar, contar algum testemunho que você teve aí durante o nosso programa, pode nos procurar no @umpoucodepazbr. Você que ainda não nos segue lá, é uma conta nova. A gente teve a nossa conta anterior hackeada,
mas eu creio que existe algo que não vai ser parado por conta de iniciativas como essa que fizeram contra um Instagram. Não existe nada que possa parar a igreja, possa parar o povo de Deus. E com certeza isso aí tem algum propósito e a gente vai descobrir junto. Mas siga o nosso Instagram, @umpocodePazBR. Também siga o da TV IBMS. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal da IBMS. Tem outros programas maravilhosos durante a semana que você vai ser muito abençoado. E até semana que vem, que você esteja conosco. Mais um programa na semana que vem, mais um momento juntos, onde você vai ser abençoado. Nós vamos rir bastante, vamos curtir bastante, porque você faz parte da nossa família. Deus abençoe você e até semana que vem.